A gente costuma pensar no cinema como pura magia, né? Uma arte que nos leva para outros mundos. Só que por trás de cada cena, de cada diálogo, existe uma máquina industrial poderosíssima. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nesse paradoxo. Como o cinema consegue ser, ao mesmo tempo, uma arte que sonha e uma indústria que, bom, faz as contas. Olha, essa frase do André Malraux resume tudo, né? O cinema já nasceu dessa tensão, desse cabo de guerra constante entre a vontade de criar e a necessidade de vender. E é essa dualidade que, no fim das contas, define tudo o que a gente vê na tela. Então, para a gente entender essa relação de verdade, bora voltar lá para o comecinho. Vamos investigar o que um cineasta como Andrei Tarkovsky chamou de pecado original do cinema, essa dependência total que ele tem do dinheiro desde sempre. Ok, vamos destrinchar isso aqui. O ponto-chave é que essa dependência do dinheiro não é uma corrupção da arte. Faz parte do DNA do cinema. Ele já nasceu sendo uma coisa cara, que precisava de equipamento, de equipe, de um jeito de ser distribuído. Ou seja, o capital não chegou depois para estragar a festa. Ele já estava lá na sala de parto, moldando o jeito como as histórias seriam contadas. E aí que entra essa tal de maquinaria mental, o lugar onde a mágica e o mercado se encontram. Essa máquina captura os nossos desejos mais profundos e transforma eles em produtos, em experiências que podem ser vendidas. Ao longo desta análise, a gente vai ver direitinho como as engrenagens dessa máquina funcionam. Certo, mas como é que uma simples ideia vira um filme? Bom, o primeiro paredão onde a arte dá de cara com o dinheiro é o custo. E os custos no cinema, gente, são astronômicos. E isso muito antes de qualquer câmera começar a rodar. Pensa assim, a jornada econômica de um filme tem basicamente 3 grandes etapas. Primeiro, a produção, que é a parte que a gente mais imagina, as filmagens, os atores. Depois vem a distribuição, que é toda a logística complicadíssima para fazer as cópias chegarem nos cinemas. E por fim, o marketing, que é o que garante que o público saiba que o filme existe e, mais importante, queira assistir. E olha, os custos de produção vão muito, mas muito além do cachê dos atores. Antigamente, só o rolo de película já era uma fortuna. Hoje tem os equipamentos de ponta, efeitos visuais que são caríssimos, cenários inteiros construídos do zero e, claro, uma equipe gigante de técnicos e artistas trabalhando por meses a fio. É, sem dúvida, uma das artes que mais precisa de capital. E aí a gente chega no marketing, que é quase como uma terceira indústria dentro do cinema. Ele não é um extra, ele é parte fundamental do jogo. Pensa nos trailers, nos posters, nas entrevistas, tudo isso cria um mercado simbólico. A gente consome a ideia do filme, a expectativa, muito antes de sequer pensar em comprar o ingresso. Mas espera aí, com tanto custo, como é que a indústria conseguiu fazer do cinema um negócio que dá lucro e que é previsível? A resposta foi tratar o cinema como uma fábrica. É agora que a gente entra na era do sistema de estúdios. Imagina uma linha de montagem de carros só que para filmes. Os grandes estúdios de Hollywood aplicaram essa lógica à criatividade. Roteiristas, diretores, atores, todo mundo era funcionário com um contrato de longo prazo, trabalhando numa esteira de produção pensada para ser o mais eficiente possível e para cuspir filmes em série. E pensa que essa lógica não foi coisa só de Hollywood, não. Enquanto a Warner se especializava em filmes de gangster, aqui no Brasil, a Atlântida apostava tudo nas chanchadas. Eles tinham a química calculada de Oscarito e Grande Otelo, que era retorno garantido na bilheteria. Era uma estratégia econômica global para criar produtos que o público já sabia que ia gostar. Só que, claro, nem toda tentativa de criar essa fábrica deu certo. O caso da Vera Cruz aqui em São Paulo é um baita exemplo. Tinha ambição, tinha talento de sobra, mas faltaram 2 coisas cruciais. Uma rede de distribuição forte para escoar os filmes e capital de giro para manter a máquina funcionando. Isso prova que só produzir o filme é só metade da batalha. Beleza, a máquina está montada. Mas como é que essa indústria vende o peixe dela? E mais, como ela mede o sucesso? Basicamente com 2 ferramentas superpoderosas: os números da bilheteria e a fabricação de celebridades, o famoso Star System. 11 milhões. Esse número, cara, isso é muito mais que uma estatística. É uma demonstração de poder tanto cultural quanto econômico. Para Dona Flor e seus 2 maridos, esse número significou a legitimação do cinema brasileiro, provando que ele podia sim competir de igual para igual e criar uma conexão real com o grande público. E a outra grande ferramenta? O Star System, o sistema de estrelas. O filósofo Walter Benjamin resumiu isso de um jeito genial. As estrelas são mais do que artistas, elas são mercadorias. O carisma delas é literalmente transformado em capital. Um rosto famoso num pôster não é só arte, é uma garantia de investimento.
Vamos pensar na prática. Um rosto famoso no pôster diminui o risco para quem está botando a grana. Ele organiza o desejo do público, as pessoas já sabem o que esperar de um filme com aquele ator ou atriz e, o que é fundamental, desvia a atenção da engrenagem industrial para focar na personalidade, no brilho da estrela. Ok, a gente falou bastante do passado. Mas e hoje? A tensão entre arte e comércio continua firme e forte, só que o campo de batalha mudou. Como é que a tecnologia e os novos modelos de financiamento entram nessa equação de sobrevivência hoje em dia? O ponto aqui é que cada grande avanço tecnológico no cinema foi, sabe, uma faca de dois gumes. O som deixou os filmes melhores, mas também concentrou o poder econômico nas mãos de quem podia pagar pela tecnologia. O digital prometeu liberdade, mas prendeu todo mundo num ciclo sem fim de ter que comprar equipamento novo. E o streaming? Bom, ele parece dar acesso infinito, mas também cria novos chefes, os algoritmos. É o que a gente pode chamar de paradoxo digital. A promessa era uma, a realidade é um pouco mais complicada. A distribuição digital pode até ser mais barata, mas, por exemplo, cada exibição de um filme no cinema hoje depende de uma chave eletrônica controlada pelo distribuidor. A liberdade que parece existir, na verdade, esconde novas amarras e só fortalece o poder das gigantes da tecnologia. Aí vem a pergunta. Em mercados que são dominados por Hollywood, como é que o cinema nacional consegue sobreviver? Muitas vezes, a resposta é com o apoio do Estado. Aqui no Brasil, a Embrafilme, por exemplo, foi essencial para manter a produção nacional de pé. Só que essa ajuda sempre vem com um preço. Uma dança delicada, uma negociação constante entre a visão do artista e os interesses, às vezes políticos, de quem está financiando o filme. E tudo isso nos traz a uma reflexão final. A ideia aqui não é tirar a magia do cinema, muito pelo contrário, é adicionar uma nova camada de profundidade. Da próxima vez que as luzes do cinema se apagarem, o que vai aparecer na tela? Será que é só história? Ou será que também é possível enxergar essa fascinante e complexa negociação que acontece nos bastidores, a eterna dança entre o sonho e o negócio?